Firmados em uma comunhão mútua e com muito amor, a igreja crescia cada dia. E assim, novos desafios o Senhor trazia para a nossa história. Iniciou-se então uma busca desenfreada para alugar um salão. Muita procura, e numa noite, à luz de fósforos, William e Israel visitaram um salão que abrigava anteriormente uma discoteca. Uma tremenda escuridão, tetos e paredes pretas, horrível aos olhos humanos, mas o Senhor havia preparado aquele lugar. O salão, que situava-se na Rua do Imperador 1918, na Vila Maria, foi alugado. Foram inúmeras bênçãos do Senhor naquele lugar, bênçãos incontáveis. William trabalhava na obra de Deus sem medir esforços, mas ainda não entendia o que o Senhor havia preparado para ele. Foi em um dia de 1982 que o Senhor falou poderosamente com seu servo. Numa determinada noite, William vai até a rodoviária buscar sua esposa Diva, que voltava de uma viagem. E quando ela olhou diretamente em seus olhos, percebeu que algo havia acontecido. William estava diferente, olhos brilhando e o rosto repleto de alegria. Sua esposa perguntou o que havia acontecido e ele disse que fora visitado poderosamente pelo Senhor e que Deus o havia ungido para a obra de pastor e que no tempo certo ele seria ungido diante da igreja. Em 20 de novembro de 1982, o pastor Geazi, da Igreja Cristã Lugar Forte, e o pastor Joaquim, da Igreja Jesus Voltará, ungiram William Pereira, pastor, que seria incumbido de cuidar do rebanho do Senhor no novo ministério, Missão Grupo Boas Novas. Muitos irmãos queridos compareceram e se alegraram com aquela grande festa espiritual. O amor ao próximo e o desejo de cumprir o ID do Senhor sempre marcaram nossa história. E foi através dessa visão que centenas de vidas foram libertas das drogas e dos vícios. Final do ano de 1983, em um trabalho habitual de praça, um jovem chamado José Carlos, ouvindo que Jesus o amava, veio até o pastor William e disse: "Pastor, me ajude, sou um viciado e quero ser liberto." Pastor William, tocado por Deus, levou o jovem para sua casa, onde ficou por uma semana. Iniciava-se aí o trabalho de recuperação de viciados. Nesse mesmo ano, um novo prédio foi alugado, na Rua Cachoeira do Arari 422, onde funcionavam a igreja e a casa de recuperação conjuntamente. Tudo Deus estava provendo através de muita oração. Nesse período, Deus encaminhou um homem para ajudar nesse trabalho de recuperação, conhecido por todos como Chiquinho, que mais tarde viria a ser Pastor Francisco. Dedicaram ali naquele trabalho muitos anos de suas vidas. Muitos viciados foram libertos e resgatados por Deus. Em 1983 para 84, Deus começou a colocar no coração do William com relação a ter uma casa de recuperação. Porque ali na praça, muitos viciados em bebida, em droga, eles vinham para receber Jesus, mas depois eles não tinham para onde ir, né? E muitos ficavam naquela vida mesmo. E então o William começou a sentir esse desejo de uma casa de recuperação. E quando ele orou muito nesse sentido, e um dia ele foi visitar uma organização mundial de saúde, que tem aqui em São Paulo. E lá ele conversou com muitas pessoas. E quando ele chegou de volta, ele veio muito triste, porque as pessoas estavam assim, desanimaram ele. Falando, viciado não tem jeito, quem já é viciado vai morrer viciado, não tem cura, é trabalhar e só gastar tempo. E ele veio muito triste. E daí ele foi orar, porque Deus tinha já colocado no coração dele. E quando ele orou, Deus falou: "Mas filho, eu não falei para você pedir conselho para as pessoas, eu mandei você fazer. E quando surgir um problema, eu vou estar com você e eu vou dar a resposta." E foi assim, começou assim com o José Carlos, foi assim um momento muito bom. Né? Ele ficou lá no ateliê do William, ele comia em casa, ele ficou acho que uns 15 dias assim. E depois desse tempo, né, que começou mesmo, alugamos um prédio, tudo. E Deus começou a libertar as vidas ali. E um dia aconteceu um roubo
e ninguém se pronunciava com relação a ter feito aquele roubo. E daí as pessoas ficaram assim muito tristes, porque o pastor falou assim, olha, se ninguém falar que roubou, nós vamos mandar embora, todos. E muitos choraram, ficaram com medo de ter que ir embora, porque estavam sendo libertos pelo Senhor. E daí o William ficou preocupado, porque ele tinha falado que as pessoas iam embora. E como o que tinha roubado não se pronunciava, ele ia ter que mandar todo mundo mesmo. Mas Deus, na sua sabedoria e no seu amor, ele falou, olha, manda todos fazerem uma fila. E como eu fiz com Josué, eu vou fazer com você. Quando a pessoa que roubou passar na tua frente, eu vou te mostrar. E o William entrou em luta, porque ele ficou com medo também, né? Ficou receoso das coisas assim. Mas Deus fez isso mesmo. Estava ali o pastor Francisco também. E quando aquele homem que tinha roubado passou diante do William, o Senhor falou, é este. E quando o William falou, ele pediu perdão, chorou muito. Os outros ficaram tristes, né? Mas ao mesmo tempo aliviados também. E Deus tinha falado uma coisa também para o William, que a pessoa que tinha roubado tinha que ser mandada embora daquela casa de recuperação, para que servisse de exemplo para os outros. E foi assim que aconteceu. E ali houve temor no coração daqueles moços, né, daqueles homens. E eles viram que não podia brincar na casa de Deus. E a gente louva o Senhor porque muitos foram libertos. Assim como em uma guerra, todo soldado encara o inimigo frente a frente. Num determinado tempo, Deus colocaria a igreja diante de um grande desafio. Conheceram uma moça que estava sendo judiada e humilhada por Satanás, que queria roubar-lhe a vida e também destruir sua família. Foi a primeira experiência do novo pastor nessa área. Foram 3 meses consecutivos de quase todas as noites, expulsando legiões de demônios que atormentavam a garota. Vários irmãos experientes ajudaram e muitos diziam que já haviam visto muitas possessões demoníacas, mas como aquela, nunca haviam visto. Um dia, o pastor William determinou: a partir de hoje, em todos os cultos, uma irmã ficará com ela em uma sala lendo a palavra de Deus. Passado algum tempo, a garota estava completamente livre, liberta por Jesus. Através dessa garota, 5 das suas irmãs aceitaram o Senhor como seu Salvador. Como recompensa, essa jovem continua até hoje trabalhando para o Senhor aqui no ministério. Glória a Deus pela vida da amada irmã Solange, serva do Deus Altíssimo. Primeiramente, eu quero estar louvando ao Senhor por essa oportunidade de poder estar testemunhando daquilo que o Senhor fez na minha vida através da missão. Aqui onde eu tive o privilégio de conhecer a palavra de Deus, porque eu passei por um processo muito difícil, meio que demorado, porque eu tinha problema de ser endemoniada, mas graças a Deus, através de Jesus Cristo, através da palavra, eu fui liberta, e através do amor que eu conheci através desse ministério. Eu quero louvar o Senhor.